Olá, tudo bem com vocês? Todo mundo me ouvindo e vendo bem aqui? Então, gostaria de saber quem está ao vivo para que a gente possa conversar. Vamos ver aqui se está tudo certinho. Quem estiver por aí, fale seu nome, de onde vocês estão falando, para que a gente comece a se interagir, a conhecer. Também é muito importante. Eu vejo que a imagem está ótima, só preciso que vocês confirmem para mim em relação ao áudio, se está tudo perfeito para você. Boa noite a todos, Andressa, Scott, Jacicleide, Franciele. Perfeito, todo mundo me ouvindo bem aqui, né? Ótimo. Então, vamos dar início. Eu vou saber se a gente tem como fazer aqui. Então, aviso os colegas para que a gente já vai começar a nossa aula. Antes da gente começar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, hein? Tá a enquete aí, ver se vocês conseguem ver. Quem está falando aqui, ó? Vamos ver quem está por aqui. Andressa de Guarulhos. Vocês sabem o que é educação financeira? Primeira pergunta para a gente dar início aqui à nossa aula. A gente precisa saber o que cada um já tem de informação, o que cada um já tem de conhecimento. Vocês podem ir escrevendo, que eu vou lendo aqui também. Ó, estamos com pessoas aqui, ó, do Paraná, de Guarulhos, de Recife, Regiane de Iancanga, Andressa de Jacareí, Curitiba. Vamos lá! Então, vão respondendo aí se vocês já sabem o que é educação financeira. Ao longo da nossa aula, eu vou compartilhar algumas enquetes com vocês para que a gente possa fazer essa interação, acho que fica bem bacana. E também algumas perguntas, algumas informações que a gente possa trabalhar aqui para estar dinâmico. Então, deixa eu me apresentar, quem está vendo a primeira vez aqui, já tem alguns vídeos lá no portal da Uniscot, que vocês podem acompanhar também. Meu nome é Cíntia Sena, eu sou educadora financeira, venho estudando sobre esse universo da educação financeira desde 2014, e desse processo começou quando uma família me procurou para poder ajudá-los nessa questão financeira. Pergunta aqui mais uma questão. Vocês sabem lidar com dinheiro? Já vão colocando aí nas respostas de vocês. Qual seria a principal dificuldade de vocês hoje em relação ao tema dinheiro? A gente vai trabalhar um pouquinho desse assunto que é muito importante. E ao longo da minha trajetória, eu sempre, de alguma forma, aprendi a lidar com o recurso financeiro de um jeito que acabou sendo um pouco diferente do que a maioria fazia. Então, eu sempre tive o hábito de, antes de gastar, primeiro ter, reter, guardar, poupar. E foi assim que eu fui construindo e me lapidando. E a partir dessa experiência, dessa vivência e dos atendimentos, eu fui vendo que tinha jeitos, formas de ser feito. Então, eu venho estudando desde 2015, com especialização, mestrado, doutorado. Hoje sou também professora na pós-graduação da UnoOeste, falando sobre educação financeira, onde a gente trabalha uma metodologia que eu vou compartilhar também aqui com vocês, para que a gente possa ter uma relação melhor com o nosso dinheiro. Ó, então aqui, ó, quem está falando, ó, a Jacicleide, saber como trabalhar o dinheiro de uma forma certa sem passar por dificuldades. É isso que a gente vai aprender e compartilhar aqui. Não sei lidar com dinheiro, sou consumista. Andressa, não, ainda não consigo guardar dinheiro e investir. Não sou consumista, mas tento guardar um pouco. Então, ó, o nosso trato aqui com vocês, durante essas nossas aulas,
é que vocês comecem sim a mudar esse modelo mental e vão entender que é possível guardar sim recurso financeiro. Mas a gente precisa ter uma motivação, a gente precisa ter um propósito. E a gente, ao longo dessas aulas, vai lapidar, vai trabalhar, vai se conhecer financeiramente, para que a gente possa entender primeiramente como que a gente aprendeu a lidar com o recurso financeiro, qual foi esse jeito que nos ensinaram, qual que é o jeito, vamos pensar, não é nem certo ou errado, mas qual que é o jeito ideal para que esse trato com o recurso financeiro nos ajude, nos deixa de uma forma mais sadia, mais saudável, e a gente consegue fazer esse processo. Então, eu vou compartilhar com vocês que crianças de 2 anos de idade estão aprendendo isso, mesmo sem saber ler ou escrever, e nós também podemos. Só tem uma diferença. Quando a criança está aprendendo, ela está ali, né, com aquele HD dela limpo, sem qualquer informação. Então, ela vai aprender já de um jeito e para ela vai ser natural. Nós, adultos, a gente já aprendeu um jeito, né, que alguém nos passou, ou seja, por exemplo, ou seja, porque alguém falou, ó, faça desse jeito. E agora eu estou aprendendo um outro jeito. Então vai ter um choque aí de conflito entre o que você fazia até então e o que você está aprendendo que precisa ser colocado em prática. No final do dia, é tudo questão de hábito, é tudo questão de comportamento e a gente vai começar a entender um pouco mais. Da nossa enquete, a gente viu aqui que 83% sabe o que é educação financeira e 17% não sabe. Então, vamos ver aqui, ó. Cadê? Vocês estão vendo aí a resposta? Então, esse é o nosso resultado, tá? 86% dizem que sabe, vamos ver se a gente sabe mesmo ou se a gente tem uma ideia sobre a educação financeira, que é o que é colocado ainda no mercado, porque é uma ciência nova. É isso que eu tenho que trazer para você. A educação financeira não existe faz tempo, é algo novo. Então, a gente vai tratar um pouquinho mais disso. Quem mais que falou aqui, ó, dificuldade de guardar para futuras emergências, a gente vai aprender que tem muitas coisas mais importantes que as emergências, hein, Regiane? Sim, estamos vendo. Perfeito. Gostaram dessa interação aqui com enquete, perguntas? Vocês vão lapidando também para que a gente possa ir construindo um melhor conteúdo, uma melhor dinâmica com vocês também, tá bom? Vocês que fazem parte da aula. Então, a aula é construída em conjunto com vocês. Então, vamos lá. O que, afinal... Então, eu me apresentei, se vocês tiverem dúvida, informações sobre quem eu sou, o que eu faço, então, fique à vontade, vou estar sempre aqui com vocês, seja não somente na aula ao vivo, se tiverem perguntas também ao longo das aulas, ou entre uma aula e outra também, a gente vai se falando que eu vou deixar atividade para que vocês possam praticar, tá bom? Então, vamos lá. Educação financeira para vocês. É cálculo. Vão me respondendo aí. É cálculo? É número? É planilhas? Quem pode me responder? Se isso, para vocês, quem falou que sabe o que é educação financeira, escreve aí. O que é educação financeira? Para que a gente entenda qual o conceito de vocês sobre educação financeira, para que a gente possa corroborar e ver se faz sentido com o que a gente vem praticando. Combinado? Então, o que é educação financeira para vocês? O que vocês já aprenderam ou sabem sobre o termo educação financeira? E aí vai ficar muito mais fácil. Boa noite, Caroline. Seja bem-vinda aqui à nossa aula. Primeira aula aqui sobre educação financeira, para que a gente possa, então, ao longo aí do semestre, vamos ir aos poucos lapidando esse conhecimento e aprofundando nessa temática. Então, quem pode me falar aqui o que é educação financeira? E quem falou que não sabe, coloca uma ideia. O que vem quando você ouve a palavra educação financeira? Qual a primeira informação que aparece na sua mente? Isso é importante para a gente ver o que a gente tem já de conhecimento, de base. Porque pode ser que vocês já tenham, sim, a informação. Por que não?
né? Então, a informação está disponível no mundo virtual, digital, que nós estamos nos relacionando cada vez mais. A Regiane fala que educação financeira para ela, ou que ela já estudou e aprendeu, é planilha organizando nossos gastos. E o Scott está avisando que a aula de amanhã é com a professora Carol de português. Jacicleide, cálculo, colocar tudo na ponta do lápis. Então, a gente tem que é organização dos gastos por meio de planilha, é calcular tudo na ponta do lápis. Quem mais? Regiane e Jacicleide que colaboraram aqui com essas informações. Quem mais tem o que pensas quando ouve a palavra educação financeira? Caroline fala do equilíbrio. Interessante, Caroline. Equilíbrio do quê? Só para a gente ficar ali na corda bamba. Tenho a ideia que é um conjunto de planejamentos, colocar no papel, gastos igual receitas, despesas, todo esse mundo, certo, Andressa? Perfeito, Andressa. Muito obrigada pela sua colaboração. Excelente. Olha o que a gente vai observando. E educação financeira, com essas informações para vocês, é algo fácil, difícil, trabalhoso ou chato, legal? Qual que é essa visão quando você fala, nossa, vou ter que fazer educação financeira, nossa, que legal educação financeira? Qual é essa reação, essa percepção? Equilíbrio dos gastos, excelente, Caroline. Perfeito. Então, vamos lá. Quando eu falo em contas, planilhas, cálculos, tudo isso é conhecido como finanças pessoais. A Andressa complementa aqui, ó. Entendo como saber se organizar financeiramente, investir o dinheiro em curto e longo prazo, e entender que tudo precisa ser planejado para que não falte. Exemplo é você ganhar 100 e gastar apenas uma porcentagem que não exceda 50%. Excelente, muito obrigada por sua contribuição e a gente já vai se aprofundando dentro dessas temáticas. Então vamos entender que quando a gente fala de finanças, de dinheiro, de cálculo, planilha, a Andressa só acha difícil porque até mesmo colocando no papel não conseguiu controlar 100%. A gente vai entender um caminho muito mais fácil, Andressa, para que a gente possa fazer isso. E a Caroline fala que não significa deixar de fazer o que gosto, mas sim saber melhor momento de gastar. A Regiane acha muito difícil, então a gente já vai começar a desmistificar tudo isso, tá bom? Combinado? Esse é o meu compromisso com vocês, de que vocês comecem a entender que educação financeira é algo muito mais fácil, muito mais simples, e a gente que acaba complicando tudo isso e vai ficar tranquilo. Combinado? Esse é meu compromisso com vocês aqui. Então, com isso, na verdade, quando a gente fala de cálculo, de controle, de organização, isso é finanças pessoais. Como assim, Cíntia, finanças pessoais? Finanças pessoais é você fazer isso. Eu vou lá, anotei, controlei, eu analisei. E aí a gente pergunta antes da gente trazer. As pessoas sabem fazer contas, correto? Matemática, contas básicas, mais, menos, multiplica, divide, perfeito? As pessoas, até algumas, têm habilidade com calculadora, têm habilidade com planilhas, mas mesmo sabendo fazer contas, mesmo sabendo fazer na calculadora, na planilha, como que essas pessoas ainda não sabem lidar com o recurso financeiro? Percebem? Então, não é a conta, não é a planilha, não é a calculadora, não é você anotar única e exclusivamente que vai fazer com que você saiba lidar com seu recurso financeiro. Então, a gente usa sim das finanças pessoais como um suporte, uma base para que eu tome decisões em relação ao meu comportamento, em relação às minhas escolhas. E a educação financeira, ela é totalmente comportamental. Ela lida com as suas decisões, com seu modelo mental. Então, exatamente.
já ciclei, de colocar em prática. Então, quando eu começo a entender que quando eu só estou anotando, quando eu só estou controlando, quando eu só estou analisando uma planilha, somente isso não trouxe resultado até hoje. Se formos analisar, as pessoas não estariam passando por qualquer necessidade nesse momento de pandemia, nesse momento de crise financeira, porque a maioria delas sabem fazer conta. A maioria delas sabem controlar algumas no computador, no celular, mas não é isso que resolve. Então, a educação trata do comportamento, dessas escolhas, desse modelo mental. Tudo bem até aqui? Entendido essa diferença? Então, finanças pessoais é esse controle, esse anotar, mas a educação financeira ela vai mais fundo, ela vai no meu comportamento, ela vai nessas minhas escolhas, que independe de eu saber fazer conta, que independe de eu saber ler e escrever. E por isso que a educação financeira é para todos, desde criança. Combinado? Então, a gente precisa saber alguns conceitos. Existe um conceito da OCDE, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Se for, vou ficar muito feliz. Enquete, perguntas. Se não, tudo bem também. Deixa eu ver, se não eu vou fazer tranquilo aqui. Ótimo. Vamos assim mesmo. Então, a educação financeira, existe um conceito da OCDE, que é a Organização do Cooperativo, que vai trazer o que é esse conceito da educação financeira. Só que a OCDE, em 2005, ela traz essa informação de que a educação financeira é um processo mediante o qual os indivíduos e a sociedade melhoram a compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que com informação, formação e orientação possam desenvolver valores e competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos, para poder fazer escolhas bem informadas, saber aonde procurar ajuda e adotar as ações necessárias. Porém, pare e analise nessas palavras que eu falei para vocês. A educação financeira não é saber produto financeiro. Educação financeira não é saber os riscos desses produtos. Ela vai além. Inclusive, a educação financeira tem pessoas que é educado financeiramente e nem tem conta em banco. Percebe? Então, eu como estudante da temática educação financeira, a gente vem se lapidando, vem se aprofundando, entende que esse conceito não é o que de fato necessita e acontece. E uma coisa já para vocês saberem, uma das coisas que a gente mais orienta e informa é tudo que vocês olharem, verem, tentem entender qual que é o propósito daquela informação. Como assim, Cíntia? A educação financeira ela está sendo muito utilizada por instituições financeiras como um argumento de que eles estão educando a população. Mas, na verdade, eles estão utilizando muito mais como uma estratégia, seguindo esse conceito, para que, de algum momento, ela possa vender algum produto financeiro. Então, só para que vocês saibam, essa OCDE, quem criou esse movimento é muito mais focado em instituições financeiras que estão abraçando isso. Então, a gente já tem que começar a abrir. Qual que é o interesse? Qual que é o propósito? Então, a gente tem que saber o que eu, de fato, quero. E aí eu trago o conceito do que vem a ser educação financeira, segundo a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, que basicamente, ela não é nada exata, pessoal. Ela é humana, uma ciência humana. Qual que é o foco? Buscar autonomia financeira, ou seja, eu ter essa tranquilidade das minhas escolhas,
eu poder fazer sem depender de ninguém. Ela tem que ser fundamentada por uma metodologia. A educação não tem como ser passada e ensinada se não tiver um método, um jeito. E muito do que nós vemos por aí é só dicas aqui, faz isso ou vai ali, mas não forma a pessoa dentro dessa filosofia. E com isso a gente tem que pensar que ela é baseada no comportamento, objetivando uma construção desse modelo mental, que é isso que vai fazer com que a gente tome as decisões, para promover essa sustentabilidade, que é o que hoje a maioria da população no mundo não tem. Crie hábitos saudáveis, porque eu posso criar hábitos, mas se eles não forem saudáveis, não vai resolver. E ainda, proporcione equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter. Muitas pessoas buscam somente o ter, mas esquecem do ser. E o fazer é o caminho. Como que eu vou fazer essa conexão, essa relação? Tudo bem até aqui? Com escolhas conscientes para a realização de sonhos. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Responda. Deixa eu colocar aqui. Publicar. Vocês têm sonhos? Sim ou não? Porque muitas vezes nesse movimento a gente acaba entrando no automático e não observando. A gente precisa ter esse sonho. Fazer outra pergunta aqui para que vocês possam refletir. Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês pegaram recursos financeiros? Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, ó. Vai ser interessante para a nossa aula. Quando vocês pegaram a primeira vez, vocês têm na memória? O que vocês fizeram com o primeiro recurso que chegou na mão de vocês? Professora Caroline, a educação financeira aqui na Argentina, que legal. Apesar de ser um país economicamente pior que o Brasil, há uma cultura boa em relação ao dinheiro. As pessoas desde cedo guardam dinheiro, compram dólar, pois a moeda aqui é muito fraca. Nesse caso, Caroline, as pessoas elas já entendem, né, o país em relação aos seus riscos e usam essa estratégia de comprar dólar, né, como uma forma de reserva numa outra moeda mais forte, para que elas possam ter uma relação aí melhor das suas ações, das suas decisões. Isso é muito legal. Ó, a Andressa falou que lembra. Quantos anos você tinha, Andressa? Você lembra? Ela disse que gastou tudo. Quem mais lembra aqui o que fez com o primeiro recurso financeiro? Isso aqui é importante. E vocês vão começar a entender o mecanismo que está aqui, ó, na mente de vocês. Quem mais? Quantos anos vocês tinham? Andressa, Jacicleide, Caroline, quem mais está aqui? Regiane, Andressa Silva, Caroline Pico, temos duas Caroline aqui, ó. E Caroline Kraus. Ó, a Jacicleide, eu tinha 11 anos, mas não recordo o que fiz ou comprei. Eu tinha 14 anos, Andressa. Lembro. Ah, temos duas Andressa aqui, ó, Andresa e Andressa. Lembro, tinha 18 anos quando tive o meu primeiro salário. E comprei um secador de cabelo e algumas roupas. Eu fiquei feliz, mesmo não sabendo na época o que era saber gastar com consciência. Excelente. Aqui os imóveis são comprados em dólares. Caroline, eu paguei uma conta de luz para meus pais. Comecem a observar o que vocês fizeram com o recurso financeiro de vocês. Ó, Franciele tinha 13 anos. Carlos Daniel. Bem-vindo, Carlos. Olá. O que você fez quando teve o primeiro acesso ao dinheiro? Você lembra com quantos anos, Carlos? Ela tinha 15 anos. E antes disso, vocês acham que vocês não receberam dinheiro lá para comprar bala, guloseimas, doces, sorvetes?
lá com seus 7 anos, 5 anos, porque nessa idade a criança já sabe que esse negócio aqui, ó, troca, ele serve para alguma coisa. E geralmente, né, hoje em dia mais ainda, se o pai fala que não tem isso aqui, ele fala, passa no cartão, né? Ó, eu tinha 14 anos a Rejane e gastei com besteira e cinema. Exatamente. E no primeiro emprego de vocês? Vocês se recordam o que vocês fizeram no primeiro emprego? E aí logo vocês vão entender por que eu estou fazendo essas perguntas, que vai conectar com todos esses movimentos da educação financeira. Primeiro emprego, o que vocês fizeram com o primeiro salário? Quantos anos vocês tinham mais ou menos? As mesadas na infância economizava mais, comprava aos poucos doces para ter vários dias. Que legal! Mas iam todos para os doces, certo, Andressa? Olá, Heloíse, seja bem-vinda. Então, comece a observar. O que vocês fizeram? Alguém falou que vocês poderiam não gastar tudo? Parem, pensem. Alguém falou para vocês que vocês poderiam... Ó, que legal, a Caroline trabalhou no McDonald's. Eu já imagino. Gastava com lanche, Caroline. McDonald's, McLanche Feliz. Imaginem o que vocês, quando começaram a receber o salário de vocês, quando começaram a ter acesso ao meio aqui, ó, chamado dinheiro. Eu lembro que minha mãe me dava moedas para pôr no meu cofrinho, uns 8 anos. E o que você fez com o cofrinho, Franciele? Meu primeiro salário no McDonald's gastava em cinema, fast food e roupas. Com 18 anos, a Jaci Cleide guardava uma parte e ajudava minha mãe. Regiane, no primeiro emprego eu ajudei a pagar as contas e fazer mercado. Olha que interessante o que vocês aprenderam sobre dinheiro. Vocês aprenderam que o dinheiro que chega na mão de vocês é para gastar. Em nenhum momento vocês aprenderam que vocês poderiam, ao invés de pegar os 20 aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho 20. Ao invés de eu pegar os 20 aqui e gastar tudo, eu poderia gastar uma parte e a outra parte eu poderia guardar. Mas isso não foi ensinado. Por que não foi ensinado? Porque os pais de vocês, os avós de vocês também não aprenderam que não precisaria gastar tudo. O que passa para a gente? Que o dinheiro chega aqui na nossa mão, é como se a gente tivesse alergia e tem que gastar, gastar, tem que ficar sem dinheiro. E é isso que a gente aprendeu. Então, aquilo que a gente fez na nossa infância, no nosso primeiro contato com o dinheiro, a gente repete, porque foi o hábito que a gente aprendeu. Somente isso. Então, o que eu tenho que entender, que é essa aula inicial, é para que a gente comece a entender os nossos comportamentos, as nossas escolhas, para que a gente possa entender e estar aberto para essas mudanças. Então, comece a entender, nossa, eu peguei o meu dinheiro, gastei tudo. Aí eu fui para o meu primeiro emprego, gastei tudo. Qual o meu modelo mental? Que eu tenho que trabalhar para pagar contas. Eu tenho que trabalhar para ajudar somente no mercado, para gastar com doces, para comprar tudo na loja de R$ 1,99, como a Franciele comentou. Então, como que eu vou guardar, poupar, investir, que alguém colocou que tinha dificuldade, se eu não aprendi que isso faz parte desse mecanismo? Então, eu preciso construir esse novo hábito. E óbvio que a gente vai ter alguns movimentos para que isso aconteça. Tudo bem até aqui? Entenderam por que vocês não guardam dinheiro? Entenderam por que vocês não investem dinheiro? Entenderam por que vocês fazem o que vocês fazem? Não tem nada de errado. Foi o jeito que vocês aprenderam. E agora vocês estão tendo a oportunidade de fazer diferente, para que vocês não precisem passar por qualquer necessidade, para que vocês possam passar por uma crise financeira sem qualquer receio.
porque você aprendeu a lidar com essa ferramenta. Isso aqui, pessoal, é apenas uma ferramenta, um instrumento, que quem toma a decisão do que fazer sou eu. Então, vocês têm que entender que isso daqui é um meio, única, exclusivamente isso, um meio de troca. A Fran agora é empresária dos brigadeiros. Vou querer esses brigadeiros aí, hein, Fran? É puro hábito. Então, aqui já uma outra informação para vocês, para a gente ir consolidando isso aqui. O dinheiro, ele nasceu de uma necessidade. Eu tenho essa caneta e eu preciso dessa bolsinha aqui. Só que o valor dessa caneta, o custo para fazer ou desenvolver é diferente desse daqui. E aí, o pessoal antigamente fazia as trocas, né, de maçã com banana, com laranja, que é o que a gente chama de escambo. Só que para esse escambo começou a ficar difícil fazer essas trocas. E aí tiveram a ideia de inventar algo para que eu conseguisse fazer a troca de uma maneira mais justa, mais equilibrada. E ele é somente isso, pessoal. Ele é só um meio para que eu possa fazer essa troca. Então, se eu tenho um recurso financeiro, acho que a gente caiu aqui, vamos ver. Vocês estão me vendo? Que aqui apagou um pouquinho, mas tudo bem. Se vocês estão me vendo, está ótimo. Estão me ouvindo aí? Ah, então tá bom. É só para mim, eu que não estou me vendo. Perfeito? Então, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Porque eu que não estou me vendo por aqui, tá? Então, vamos continuar. Esse recurso financeiro, a gente fez o quê para ter o recurso financeiro? A gente foi vender as nossas habilidades, como a Fran aqui, que tem uma habilidade de fazer um brigadeiro maravilhoso. E aí a Fran, para fazer esses brigadeiros, ela precisa de alguns produtos, ela precisa da habilidade dela, do conhecimento, do tempo de preparo. E aí esse tempo, na verdade, ela está oferecendo esse doce, esse gourmet, esse brigadeiro. Ah, é normal, Scott? Ah, então tá bom. Ótimo. Então a gente vai aprendendo aqui as ferramentas. Excelente. Então, esse brigadeiro, ela teve um tempo de preparo, ela teve um tempo de aprendizado para fazer esse brigadeiro, ela teve o tempo de comprar os produtos, separar, preparar. E esse tempo tem um valor. E ela troca esse tempo ao dar valor a esses produtos, que alguém vai lá e compra esse produto. Então, aquela pessoa que está comprando, ela não precisou fazer aquele brigadeiro, ela não precisou comprar aqueles produtos que ela iria fazer, ela não precisou despender do tempo. Então, eu estou fazendo a troca, a gente vai colocar os nossos recursos em troca do nosso tempo, do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho hoje é simplesmente uma venda do nosso tempo, seja por meio de uma CLT, seja por meio autônomo, seja empreendendo, não importa a forma. Então, o que tem que ficar claro na mente e no coração de vocês, que a partir de hoje, tudo que vocês fizerem no dia a dia de vocês, vocês estão dando ou vendendo ou doando o tempo de vocês em troca de um recurso chamado dinheiro. Então, quando vocês forem trabalhar, não pensem que vocês vão trabalhar para pagar contas. Não pense que vocês vão trabalhar somente para ganhar dinheiro, porque isso é um meio. O trabalho é um meio também. Então, eu tenho que entender qual que é o fim.
E a gente vai falar na próxima aula sobre esse fim, que são os sonhos. A gente vai se aprofundar nesses sonhos. Então, vamos dar continuidade. Entenderam a relação dinheiro, trabalho, troca? Que ele é só uma ferramenta? Ele não é, é a mesma coisa de uma caneta, ela é uma ferramenta para que eu possa escrever, para que eu possa fazer. O dinheiro, a mesma coisa. E a gente acaba dando muito foco como dinheiro como fim. E a gente esquece do que é mais importante, que é o nosso propósito, a nossa vida. Perfeito? Então vamos dar continuidade aqui. Só para que vocês saibam. Então, se eu sei que existe a finanças pessoais, eu estou aprendendo agora que existe a educação financeira, que é comportamento, que é hábitos. Por que as pessoas estão endividadas? Tem uma pesquisa recente que saiu agora, em julho, que 67% das famílias estão endividadas. A maioria delas, 76% dessas pessoas, estão endividadas com cartão de crédito. Exatamente, Scott. Esse é o fim de qualquer pessoa. Trabalhar para pagar boleto. Você tira o brilho dos olhos, a emoção do coração. Perde o sentido. Os boletos fazem parte. Sabe por quê? A gente vai se aprofundar mais na aula que a gente vai falar sobre dívidas. Mas o boleto, se eu tenho uma conta, um boleto, é porque alguém confiou em mim. Alguém me deu um crédito. E se eu comprei algo, eu busquei esse algo. Então eu não posso condenar esse boleto, essa dívida. O que eu tenho que saber é como fazer essa dívida, quando fazer essa dívida. E isso que a gente precisa entender todo esse contexto. Exatamente, Heloísa, o dinheiro é neutro, a gente quem faz dele ser bom ou ruim. Franciele, a mesma coisa, dinheiro é energia. Trabalhar só para pagar, não dá, né? Boa noite, quem é Mônica aqui também que está. Então a gente precisa ter essa visão. Olha lá, Andressa, eu não tenho controle com cartão de crédito. Pergunta, vamos fazer, deixa eu ver aqui, ó. Todo mundo aqui falou que tem sonhos, então anota aí para a próxima aula a gente vai falar sobre sonhos. Eu vou querer saber os sonhos de vocês, hein? Eu quero saber de vocês. Cartão de crédito. É vilão ou mocinho? Andressa, você que não consegue controlar o cartão de crédito. A Heloísa já escreveu aqui, ó, não presta. Não uso mais cartão. Vamos entender, será que é o cartão? Se a gente for analisar, ó, dessas pessoas que estão endividadas hoje e até inadimplente, a gente vai começar a entender esses conceitos. 76% delas estão endividadas ou inadimplentes por causa do cartão de crédito. Não é por causa de um financiamento de carro, que é só 10%, não é por causa de um financiamento de casa, que é 8%, mas é o cartão de crédito. Ou seja, o que eu estou fazendo? Qual que é essa minha relação? E aí a gente vai entender, ó, vocês estão respondendo aqui, ó, por enquanto tá 60-40, 60 vilão, ó, 50-50. Então, a gente está aqui, ó, 50-50, tá na dúvida aí se é vilão, se é mocinho. Vão votando aí. Então, a gente precisa entender que o cartão de crédito, assim como o dinheiro, é uma ferramenta, é um meio. Eu só preciso conhecer, saber. Se eu hoje tenho uma dificuldade de lidar com o cartão, é simplesmente porque não me ensinaram a usar essa ferramenta. E quando a gente não sabe usar algo, a gente tem chances de cometer erros. Vamos pensar um pouco uma analogia. Se eu ligo um fogo, o fogo é vilão ou mocinho? Liguei lá o meu botijão no fogo lá do fogão e aí começou a acender. O fogo ali é bom? É ruim? É vilão? Mocinho? Se eu colocar a mão, vai ser vilão, porque, né, a minha chance de queimar. Mas se eu colocar uma panela com alimento, com água, numa temperatura certa,
Eu posso usar desse fogo para me alimentar, para me saciar. Então, eu tenho que saber e conhecer quais são esses riscos, quais são os benefícios e conhecer esse mecanismo para melhor utilizar ele ao meu favor. Então, Heloíse, Andressa, a gente vai aprender a saber usar o cartão de crédito ao nosso favor. É questão de aprendizado, é questão de entendimento. Combinado? Ah, isso aí, Andresa. Ele é mocinho porque me dará uma comida boa e quente. Então, eu preciso saber usar. Então, tudo que é produto financeiro, tudo que é ferramenta, nem é boa, nem é ruim. Tudo vai depender da minha intenção, da minha finalidade, da forma que eu utilizo. Então, já fica aqui para a gente ir ampliando essa nossa visão de como é essa minha relação com esses meios. Como eu posso aprender? O que eu posso fazer diferente? E a gente vai se aprofundando. A gente vai ter uma aula só sobre cartão de crédito, cheque especial, porque são temas que muitas pessoas procuram, não sabem usar, não conhecem e acabam fazendo com que as dívidas extrapolem pela falta de conhecimento. Simples assim. Andressa, no meu ponto de vista é vilão, pois não sei me controlar. Sei que é um recurso bom se utilizar de forma correta. Andressa, o vilão não é o cartão, é a Andressa que não teve a oportunidade de aprender a utilizar. Simplesmente isso. A ferramenta, ela é intacta. Eu que vou saber lidar. Se eu não sei, perfeito. Eu não vou usar temporariamente e vou buscar entender, saber com parcimônia para ver se aquela ferramenta é boa para mim ou até eu testando falei, olha, não é, não quero saber, não é esse meu caminho. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa. A gente não pode se anular desses mecanismos sem a gente entender. E principalmente, a gente tem vários benefícios. A gente vai falar um pouquinho mais dele. Vamos dar continuidade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês me respondam. Veja se vocês conseguem visualizar essa pergunta e me responder. E eu vou colocar aquela na enquete também. Vocês estão vendo essa pergunta? Quero as respostas de vocês. Se você não recebesse mais o ganho mensal, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Responda. Um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ó, a Heloíse já está respondendo aqui. Um mês. A Heloíse já viu aqui a pergunta. Tá vendo, Andressa? Andresa não está vendo. Ó, se você não recebesse mais seu ganho mensal, por quanto tempo você conseguiria manter seu atual padrão de vida? A Andressa Silva respondeu que não conseguiria manter nenhum dia. Então, hoje, parou de receber o seu salário, o seu ganho mensal, você não consegue ficar amanhã, certo, Andressa? A Heloíse consegue ainda até dia 12 de junho. Todo mundo está conseguindo ver essa pergunta? Além da Heloíse e Andressa? Para a gente responder. Isso aqui vai ser legal para a gente ir reconstruindo e o nosso plano aqui é para a gente aumentar esse prazo. Franciele, também um mês, olha, até 12 de junho. Quem mais que está aqui para a gente colocar? Jacicleide. Quanto tempo, Jacicleide?
É importante a gente pensar. Olha o que está acontecendo. Geralmente a gente olha essa pergunta. Vocês já tinham parado para pensar sobre ela? Sejam sinceros. A gente começou a pensar muito mais nela agora, nesse momento de crise financeira, nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas se viram sem poder trabalhar ou tiveram que efetivamente reduções dos seus salários, reduções dos seus ganhos, mas elas nunca pensaram nisso. Por quê? Porque a gente está no automático, porque a gente aprendeu que tudo que a gente ganha, a gente tem que gastar. A gente vive o hoje, a gente não pensa no amanhã. Mas pensar no amanhã não é só numa situação de crise financeira, é pensar no amanhã em outras coisas, em outros projetos, como muitos de vocês aqui têm o sonho de voar, têm o sonho de ser comissária, têm o sonho de fazer outros projetos. E para tudo isso existe um planejamento, existe o que eu vou fazendo hoje, amanhã e depois. Então, quando eu faço isso, a gente precisa entender como que eu estou lidando com essa ferramenta que pode me beneficiar. Então, isso é muito importante. Então, é algo que a gente precisa, ó. A Mônica, por exemplo, não está trabalhando, vai conseguir se manter por 3 meses, mas tenho minha mãe que vende salgados e eu ajudo. Então, a Mônica já está numa situação que ela não está trabalhando e ela tem uma reserva para 3 meses. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? A importância de eu ter reservas, a importância de uma palavra chamada sustentabilidade financeira. E acredite, não é só vocês que não têm isso, não é só o Brasil, é o mundo. A gente presenciou esse ano a falta de sustentabilidade das pessoas, das famílias e das empresas. Porque qual que é o problema da gente ficar em casa 1, 2, 3 meses? Por que que isso é o problema? Não é a questão do coronavírus, não é a questão da pandemia. É que as pessoas não têm reservas. Então, a preocupação é essa falta de recursos que, ao longo da vida delas, elas não guardaram 1%. Porque se elas tivessem guardado, não teria problema algum ficar em casa, não teria problema algum ficar um tempo, o pessoal ia efetivamente estar de férias em casa. Quantos aqui não pediam de, eu queria ficar em casa sem poder trabalhar? E a gente constatou que as pessoas não podem ficar em casa porque elas não têm reservas, elas não têm recursos financeiros. O Scott, que orgulho, Scott! Então, a gente precisa entender que essa relação precisa mudar, a gente precisa ampliar, e eu tenho uma resposta para vocês. Vocês precisam responder essa pergunta e dizer que vocês podem viver o resto da vida de vocês, mais de 100 anos, sem precisar de qualquer outro recurso do seu trabalho. Ou seja, vocês precisam buscar pela independência financeira, que é ter uma reserva que, independente do seu trabalho, que o que você faz hoje é trabalhar por necessidade, você tenha da onde tirar esse recurso e comece a trabalhar somente por prazer, porque você gosta, porque você quer, independente do ganho que você está tendo. É possível fazer isso, Cíntia? É possível, dá para ser feito. E eu vou compartilhar com vocês esses caminhos, essas escolhas. Vocês querem aprender isso? Querem mudar essa realidade de um mês, de um dia, de um ano, de 3 meses? Então, eu espero que vocês estejam comigo para que a gente possa trilhar esse caminho. Eu vou deixar um link para você poder fazer e conhecer o teste de perfil financeiro de vocês. Eu gostaria que vocês preenchessem, não precisa fazer agora, para que vocês possam fazer, então já vai ficar como atividade para vocês. Preencham e na próxima aula eu quero que vocês tragam o resultado desse teste. Combinado assim? Eu vou deixar aqui
o link para vocês. Deixa eu ver onde eu posso deixar. Vou deixar nos comentários mesmo, tudo bem? Então, ó, vou deixar o link aqui. Ver se vocês têm aí. O link para que vocês possam fazer o perfil financeiro de vocês. Assim que vocês fizerem o perfil, são 10 perguntas apenas, para que a gente entenda qual que é o perfil comportamental de vocês. Não é para saber se você ganha mais ou menos. Não, nada disso. É comportamento. Então, a gente vai trabalhar o nosso comportamento. Nesse teste, 10 perguntas, 3 alternativas cada. Quando vocês finalizarem, vai sair o resultado. 4 resultados são possíveis: super endividado, endividado, equilibrado e investidor. Tudo bem? Na próxima aula eu quero saber qual desses foi o resultado de vocês para que a gente comece. A partir desse resultado, quais são os caminhos que vocês precisam trilhar? Vamos entender um pouco o que são esses perfis para ficar mais fácil para todo mundo. Super endividado é aquela pessoa, vou começar ao contrário. Investidor não é aquela pessoa que investe em ações, que investe no mercado, CDB, título, poupança. Não. A gente está falando de comportamento, que o do que ela ganha, ela não gasta tudo que ganha, ela gasta menos. Então, o modelo mental dela, ela vai ganhar e vai sempre gastar menos do que ganha. Esse é o perfil investidor. Tudo bem? O perfil equilibrado, do que ela ganha, ela gasta 100%, ou seja, ela está no equilíbrio, nem gasta mais, nem gasta menos. O perfil endividado, do que ganha, gasta além do que ganha. Como, Cíntia? Por meio dos créditos. E está tudo bem também. Ela consegue pagar as dívidas dela, consegue honrar. E nós temos o perfil super endividado, que é parecido com o endividado, só que ela já está numa situação que muitas dessas dívidas ela já não consegue pagar, chegando ao ponto da inadimplência. E a gente vai tratar um pouquinho mais. Pergunta para vocês, para a gente ir para os nossos finalmente. Qual desses 4 perfis seria o mais grave na visão de vocês? Investidor, equilibrado, endividado ou super endividado? Tem lição de casa. Na próxima aula, dia 27/7, às 20 horas, vamos iniciar a aula com o resultado do teste de perfil e a gente vai trabalhar quais são os caminhos para cada um deles, tá bom? Qual desses 4 seria o mais difícil de ser trabalhado? Valeu, Scott, muito obrigada. A gente ainda vai ter mais alguns minutinhos aqui para a gente ir para o finalmente da aula. Espero que vocês tenham entendido, estejam gostando. Essa vai ser nossa dinâmica com enquete, perguntas, participação de vocês, para que a gente possa ir construindo, porque a aula é isso, educação financeira é todo mundo. Ó, a Andressa colocou que o super endividado seria a situação mais grave. Quem mais pode contribuir? A Jacicleide, super endividado. Perfeito. Super endividado, a Franciele. Perfeito, ó. 3 super endividado. Alguém pensa diferente de ser super endividado? Podem colocar aqui também. Então vamos lá. Vou já trazer essa informação, eu vou deixar para a próxima aula. Não vou falar qual é a situação mais grave. Na próxima aula a gente vai constatar com o resultado de vocês. Combinado? Então, a gente já vai ficar, tem que assistir a próxima aula. Então, antes da gente ir para o nosso finalmente, eu vou deixar mais algumas atividades e questões aqui para vocês. Pergunto, vocês sabem quanto vocês ganham? Sim ou não?
Colocando a enquete aí para vocês. Sim ou não? Ó, a Heloíse fala que é o equilibrado, porque às vezes é mais difícil de mudar. Interessante, Heloíse, o seu ponto de vista aí, hein? Sara, embora o equilibrado seja numa zona de conforto, talvez seja difícil sair para não mudar? Sim, 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 sim. Quanto vocês ganham, o bruto ou o líquido? Pare e pense. Bruto ou líquido? O que cai na conta ou o que vem registrado? Vocês sabem com que vocês gastam efetivamente? Vocês têm alguma noção, alguma ideia? Como vocês gastam? Com que? Vocês sabem quais são as dívidas de vocês? Todas. Todas elas. Quanto vocês estão devendo? E se vocês investem, vocês sabem de todos os investimentos que vocês têm hoje? A aposentadoria. Vocês estão planejando a aposentadoria de vocês? Isso é importante. Então, o que eu vou deixar aqui para a gente não se estender muito? Na próxima aula, a gente vai falar, vamos começar a entender um pouquinho mais, melhor, esse nosso comportamento, essas nossas atitudes. E eu quero que vocês tragam algumas informações para a nossa próxima aula, pode ser? Para a gente ir trabalhando em cima dessas informações. O que eu vou pedir para vocês para a próxima aula? O teste de perfil respondido, perfeito? Quero que vocês tragam o extrato bancário, então vocês vão pegar o extrato, vai ficar com vocês, vocês não vão me apresentar, mas eu vou fazer algumas questões em relação a isso. Extrato bancário de vocês dos últimos 30 dias. Eu ia pedir 3 meses, mas pode ser só dos 30 dias. Fatura do cartão de crédito para quem usa o cartão de crédito. Um caderno para a gente começar a fazer algumas atividades. Então, eu quero que vocês peguem um bloco, um caderno pequeno, não importa, para nossa aula de educação financeira, que vocês vão começar a utilizar ele como uma ferramenta de diagnóstico, porque a gente vai começar a entender quem nós somos em relação ao dinheiro, como que é o nosso comportamento. Então, a partir desse momento que eu começo a entender qual que é esse meu comportamento, eu preciso entender mais algumas ferramentas e a gente vai começar a trabalhar isso na próxima aula a partir dessa informação. Então, a gente vai começar a trabalhar com os nossos diagnósticos, como que é esse meu ganho, esse meu gasto, como que está as minhas dívidas, a aposentadoria, todo esse mecanismo a gente vai começar a entrar. Então, eu quero que vocês separem aí, deixa fácil acesso para a próxima aula, o extrato bancário da conta de vocês. Eu quero que vocês deixem fácil, quem usa cartão de crédito, um caderno para a gente começar a colocar em prática algumas ações. Então, não é só teoria, é prática, para que vocês comecem a entender, a mudar, a participar efetivamente da vida financeira de vocês. E eu quero que vocês deixem uma pergunta para vocês me responderem na próxima aula. Vocês conhecem de fato, do começo ao fim, o extrato bancário de vocês? Eu conheço pessoas que têm medo de olhar o extrato bancário. Tem pessoas que têm medo de olhar a fatura do cartão de crédito. Então é importante para a gente ter essa noção. E eu quero como vocês comecem a se observar, a gente ainda não vai se aprofundar, mas comece a se observar como que vocês tomam decisões de compra. A gente vai se aprofundar mais. Mas o que que faz com que vocês comprem A ou B? O que faz com que vocês comprem à vista ou parcelado? O que faz com que vocês comprem agora ou não comprem amanhã? Comece a observar como que é esse mecanismo de decisão no dia a dia de vocês, combinado? Então, na próxima aula, a gente vai falar desse diagnóstico, e se der, a gente já pode começar um pouco aí sobre os sonhos. Ficamos de atividade. O teste de perfil financeiro, o extrato bancário, extrato de cartão e um caderno para a gente começar a entender esse nosso diagnóstico. Combinado? Faz sentido para vocês? Primeira informação, gostaram desse nossa primeira aula?
Então era mais para a gente conceitualizar a educação financeira, o que que é, como funciona, como que está o cenário em relação a esse movimento, principalmente entendendo a nossa relação com o dinheiro. Então vocês já perceberam que é importante esse tema quando a gente fala que só tem um mês, um dia, um ano de reserva financeira, a gente precisa ampliar. Espero contar com a participação de vocês na próxima aula. Então vai ser a cada 15 dias, tá bom? Nossos encontros, dia 27, às 20 horas, para a gente ir lapidando e se conhecendo e ampliando e, o mais importante, mudando com foco no que for mais importante, que são nossos sonhos. Perfeito? Fico muito, muito feliz pela participação de vocês, pela contribuição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vou estar aqui na comunidade, vou estar aqui no grupo do Facebook, para que a gente possa ir ampliando a nossa visão. E lembre-se, educação financeira é para a vida toda. Não é só hoje, amanhã acabou, já sou. Não. É um processo que a gente vai ampliando, a gente vai lapidando. Combinado? Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui na aula. Fico agradecida. A aula vai ficar gravada aqui também, caso vocês queiram assistir novamente. E eu espero vocês dia 27 na nossa próxima aula. Ah, deixa eu comentar aqui também. Eu sou terapeuta financeira, então, depois dessas nossas aulas, caso vocês falem, nossa, Cintia, eu estou com dificuldade de mesmo tendo conhecimento, tentando colocar em prática, ainda tem alguma dificuldade dessa prática, a gente tem um trabalho de terapia financeira, onde a gente vai, junto com o cliente, conduzindo esses trabalhos. Depois eu deixo o link aqui também para vocês, de como funciona, como que eu atuo, para que vocês possam conhecer que existem sempre caminhos, existem sempre ferramentas. Nada é impossível. Então a gente vai aprendendo, vai se lapidando e conhecendo cada vez mais. Combinado? Beijos para vocês, agradeço a aula. Até a próxima e quem não participou, espero que assista essa aula gravada e que ela tenha sido útil para ampliar o conhecimento de vocês. Te vejo dia 27, teste de perfil, caderno, extrato bancário e cartão de crédito, para que a gente comece a entender quem é essa pessoa e o seu dinheiro, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Muito, muito, muito obrigada.